Primeiro rota do ano, a casa nova, nessa atmosfera maravilhosa. Ah, bom demais. E eu estou muito feliz com essa nova célula, esse projeto piloto aí, Júlia. Confiamos, acreditamos que Deus vai te usar de uma forma poderosa. E creio que é a primeira de muitas células de adolescentes, pré-adolescentes. Temos um projeto para crescer esse projeto ainda mais. Cremos que Deus vai levantar ainda mais líderes, mais pessoas, porque é um tempo de avanço, amém? E estamos muito felizes com isso. E também estou muito feliz nesse primeiro rota. Queria que a gente recebesse com muita honra, com muita alegria. A gente aplaudisse. O pastor Mateus está aqui com a gente hoje, nosso pastorzão, paizão. Sabe, queridos, se algo que você tem que ter no seu coração, gratidão, honra e oração pela sua liderança. Porque se esse projeto está acontecendo, é muito apesar de nós. Nós temos uma mesa, um time maravilhoso que trabalha, reúne, projetamos para esse rota acontecer. Mas tudo isso só acontece porque nós temos uma liderança que acredita e investe em gerações, que é o nosso pastor Mateus, pastora Dani. Então, ore por eles, seja grato, honre e tenha uma vida de oração pela sua liderança de uma forma global. Amém? Gente, uma alegria estar ministrando aqui hoje. DNA Rota é a nossa série de mensagem, pelo menos para esse trimestre aí. Queremos falar de visão, identidade, missão. E alegria poder estar começando o ano falando sobre isso. E cadê aquele óculos, Vitória? Cadê a Vitória? Está aí o óculos aí? Me empresta esse óculos aí, Vitória. O problema é que vai ficar um pouco cruzeirense, mas não tem problema não. É porque quem pegou a abertura viu que com esse óculos você vê muita coisa diferente. Misericórdia. Ah, meu Deus do céu. Vai gerar muita figurinha. Não. Pastor Mateus, seu óculos está aí? Não, o senhor é mais másculo. Mas a Vitória colocou um óculos, ela viu muita coisa diferente. E quando eu coloco esse óculos, misericórdia. Mas vamos lá. Eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma geração sedenta, eu vejo uma geração que vai avançar, eu vejo multiplicações de célula, eu vejo uma geração que entende o mandato cultural, espiritual e social. Quando coloco o óculos, que não é esse, misericórdia, mas o óculos da fé, o óculos da palavra de Deus, nós conseguimos ver o que os olhos naturais não veem, mas aquilo que a palavra de Deus nos permite ver, o sobrenatural. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso. E como que é importante nós olharmos para a nossa vida, olharmos para aquilo que Deus quer para nós, com a ótica, com os óculos da palavra de Deus. Pode passar no slide, por gentileza. E quando nós não temos o óculos certo, nós não conseguimos ter a visão correta. Eu estou precisando, a idade está chegando, estou precisando de voltar a usar o óculos e trocar a lente do meu óculos. Pior ainda, né? Tem que voltar a usar e trocar a lente. Mas eu estava... ano passado, em outubro, né? Estava para Goiás e voltando, eu falo, Poliana, o que está escrito ali? Poliana, me ajuda, eu não estou conseguindo enxergar. Eu só sabia que era Belo Horizonte porque tinha duas palavras, era uma palavra composta. Mas tinha outras placas que eu não enxergava, então eu ficava procurando, tentando descobrir o que era. Gente, misericórdia, o pastor Mateus já mandou figurinha com óculos. Gente, vocês não estão perdoando nada mesmo, hein? Bom, mas... voltando aqui, eu precisava de usar o óculos correto para poder enxergar aquilo que era necessário, e assim é a nossa vida. Por isso que eu quero falar, no primeiro rota, sobre visão, tanto sobre a visão que nós temos sobre o rota para essa temporada, mas também, principalmente, do que a palavra de Deus fala, de como nós temos que ter uma visão de vida, uma visão de um estilo de vida, conforme a palavra de Deus. E é algo interessante que visão nem é tudo aquilo que, no primeiro momento, parece ser. Não, pastor, você está doidão? O que é? Coloca, por favor, a próxima imagem. Por exemplo, deixa eu voltar com as dinâmicas aqui. O que você está vendo aí? Quem está enxergando só 2 idosos, levanta a mão. Só 2 idosos. Quem está enxergando 5 seres humanos, levanta a mão. Quem não enxergou 5, levanta a mão agora abaixo. Quem não enxergou 5? Quem não enxergou 5, não enxergou. Isso, gostei da verdade.
Quem está enxergando 5 aí, levanta a mão. A grande maioria. Então, nem vou dar o chocolate para vocês não, porque é muita gente. Esse foi fácil. Mas, quando eu joguei a imagem, de início, um terço aí levantou a mão que só viu 2 seres humanos, 2 idosos aí. Se você ficar fixando os olhos nos 2 idosos, você não vê que tem 2 pessoas formando os idosos, e na orelha ali do senhorzinho, a orelhinha pequenininha, tem mais uma pessoa ali. Isso é ilusão de ótica. Quando você não está observando o que você tem que observar, olhando o que você tem que observar, você perde os detalhes. Isso acontece quando nós olhamos para a vida sem olhar para a palavra de Deus. Nós não vemos os detalhes, não vemos as riquezas nos detalhes que o Senhor nos convida a enxergar. Próxima imagem, por favor, Amanda. Agora sim, eu vou descer aí para ver. Deixa eu levar o prêmiozinho para vocês aqui. Deixar a sacola aqui embaixo também, senão vai atrapalhar ali. Ó, chocolate agora. Dei tempo, hein? Volta, tira a imagem, Amanda. Volta para a anterior, só para ninguém roubar. Aí. Pronto. Quem viu animais naquela imagem, levanta a mão. Tá, todo mundo. Mentira, na casa de Deus, hein? Misericórdia. Só porque eu desci com chocolate. Agora volta. Peraí. Quem não viu o animal, mas viu uma outra coisa, levanta a mão. Você viu o que, Esther? Uma árvore. Você viu o que, Esther? Uma árvore. Quem viu a árvore, levanta a mão. Agora todo mundo levanta, né? Agora, animal. Quantos animais vocês viram? Peraí. Quem falou... Ó, 2, levanta a mão, quem foi 2? Perderam, abaixa a mão. Não vai roubar agora. Alguém falou 3, né? Olha, 3, quem acha que é 3, levanta a mão. Fica de pé. Pode sentar, porque perdeu. Quem viu 4 animais? Eu vou mais aqui no fundo. Quem viu 4? Você viu 4? Volta para a outra foto lá. E pega o microfone e me fala onde estão os 4 animais ali. De um lado tem um macaco, do outro lado tem um leão ou uma leoa, e embaixo, na raiz da árvore, tem 2 peixes. Vamos aplaudir, é isso aí. Olha o prêmio aqui. Tá enxergando os peixes, gente? Agora tem gente que tá enxergando outro animal aí, além desses. Aí você tem que voltar no oftalmologista. Tem um tubarão lá, né? Bruno do Pará falou que tem um tucunaré lá também. Deixou até o tipo de peixe. Né, Catherine? Mas, gente, como que é importante ter a visão adequada, correta, para enxergar a riqueza dos detalhes. Como que é importante estarmos alinhados à nossa visão, para aquilo que Deus tem para nós, para que possamos enxergar os detalhes de toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enxergar os detalhes que a palavra de Deus nos mostra, aponta para que possamos desfrutar do caminho de uma vida com Jesus. Por isso eu quero falar sobre visão hoje, trazendo para nós um alinhamento de que eu e você, nós precisamos ter uma vida voltada com a ótica, não do que você lê nas redes sociais, não o que você lê nessa mídia, misericórdia hoje em dia, do que você ouve falar, mas você vê com os óculos da palavra de Deus, com os óculos da fé, com os óculos de que Deus, como Deus te vê e como Deus vê o caminho que Ele tem para você em 2025. Como nós vemos o caminho que nós temos para o Rota. Sabe, eu creio, em nome de Jesus, de verdade, sobre células, todas as células multiplicando, sobre as novas células de adolescentes, sobre as inscrições esgotando e a grande maioria sendo de jovens. Temos que fazer depois, pastor, encontro de jovens. Sabe, eu creio sobre a UNS Conference, sabe, lotando aqui. Eu creio sobre
sobre o rota faltando um lugar, eu creio sobre um crescimento exponencial que Deus tem para nós, porque eu não creio com base no que meus olhos veem, do que minha razão humana vê, mas eu creio do que a palavra nos fala. A palavra nos fala que nós somos frutíferos, a palavra nos fala que nós vamos ir e dar muitos frutos, e os frutos são a marca de um discípulo de Jesus, e nós somos discípulos dele. Por isso eu creio pela fé, sobre uma visão de Deus para nós, de crescimento, de transformação, de milagres do sobrenatural, amém? Está muito fraco, gente, mas vai melhorar com o tempo. Eu quero convidar você para ler comigo o livro de Lucas, capítulo 8, do verso 27 ao 35. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um demoniado daquela cidade. Fazia um tempo que aquele homem não usava roupas. É quem estreou os nudes aí, ó. Nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou e prostou-se aos teus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados de guardas. Ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que permitisse entrar neles, e Jesus deu permissão. Saindo do homem os demônios, entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se do precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. Olha os fofoqueiros aí. 35. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. 36. Os que o tinham visto contaram ao povo como o demoniado foi curado. 37. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse de ir com Jesus. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem foi e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Até aí, aqui nós vemos a história do gadareno, ou do homem de Decápolis, que ele vivia com tantos demônios, que quando ele andava pelado, acorrentado, e ficava no cemitério. Aqui conta que ele ficava tão possesso que os demônios quebravam as correntes. Esse jovem vivia uma vida terrível, uma vida opressa, uma vida que estava em profundas trevas. Mas quando encontramos com Cristo, tudo muda. Quando nós encontramos com Cristo, tudo muda. E por isso fui inspirado por Deus para falar sobre a história desse homem que transformou não só a vida dele. Esse homem é considerado por alguns teólogos um dos primeiros missionários da região da Jordânia, onde que é a região de Decápolis. 10 grandes cidades, boa parte deles de árabes e gentios. O menor percentual de Decápolis era de judeus. Esse homem, ele vai e é tão usado por Deus, queridos. Eu não vou ler agora por conta do nosso time, mas em Marcos, se não me engano, capítulo 5, eu acho que é Marcos 5, conta esse mesmo relato. E em Marcos 7 ou 8, conta quando Jesus volta a essa região. O pastor Mateus já ministrou uma mensagem sobre isso, aqui quando ele fala da cura do surdo e mudo, uma mensagem maravilhosa. E ele usou na introdução esse fato, porque os campos agora estavam abertos. Eu não sei se você reparou, gente, quando você for ler a Bíblia, você tem que reparar em todos os detalhes. Às vezes a nossa vida é tão corrida, que a gente quer ler a Bíblia no 2.0.
só para bater uma meta. Mas o ideal é você ler a Bíblia talvez 1.0 no 0.5. Vai e volta, deixa a Bíblia ler a sua vida. Deixa ela falar com você. Sabe, você repara no que o detalhe, eu não sei se você ficou com isso na cabeça. Gente, o cara expulsou todos os demônios, o menino foi liberto, curado, transformado, e o povo ficou com medo de Jesus. Que povo medroso. Povo, sabe, mas banana ali, para não falar outra palavra. E aí, 2 capítulos depois, o povo já está recebendo Jesus bem melhor. Leia depois em casa, Marcos capítulo 7 ou Marcos 8, a cura do surdo e mudo. Fala que o povo estava ansioso por receber Jesus. E quando Jesus cura esse surdo e mudo, Jesus pede, quase o impossível, não conta a ninguém. Ele era mudo, o que ele mais queria era contar, gente. E Jesus fala, não conta para ninguém não. E ali, depois disso, é nessa região que Jesus multiplica pães e peixes. Você já parou para pensar por que agora aquela cidade estava fechada, ela está aberta? Porque Jesus volta tempos depois que um jovem que se encontrou com Cristo teve a sua vida mudada, teve a sua vida espiritual mudada, a sua mente mudada e viveu por propósitos. A primeira coisa que ele quis fazer era fugir daquele lugar, porque ele não queria voltar assim quem ele era, ele não queria olhar para o passado. Mas Cristo fala, use o seu passado para eu ser glorificado, porque eles vão ver quem você era e quem você está sendo, e eles vão ver Cristo em você. E assim começa a história que vai transformando 10 cidades, com um jovem, um missionário, alguém que com seu estilo de vida estava ali para transformar vidas, porque a sua vida foi transformada. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, a nossa vida espiritual muda, a nossa forma de pensar muda, as nossas emoções e vivemos por propósito. Quando nós encontramos com Cristo, a nossa vida espiritual muda, a nossa mentalidade e uma vida com propósitos. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para nós aqui é que quando eu tenho um encontro com Cristo, a visão de Deus para mim é ter uma vida espiritual com frutos. Fala assim, eu quero ter, não, com mais vontade, eu quero ter uma vida espiritual com frutos. Sabe, quando nós encontramos com Cristo, nos entregamos, a nossa vida espiritual muda por completo. Esse jovem vivia opresso, possesso por espíritos imundos. Zaqueu vivia opresso pela culpa e acusação de corrupção. A mulher samaritana vivia uma vida pesada pela rejeição. Todos esses jovens tiveram suas vidas transformadas quando se entregaram por completo para Cristo. O primeiro passo para viver aquilo que Deus tem para nós, o extraordinário de Deus, é se entregar por completo, ter uma vida espiritual frutífera, com frutos. Porque quando eu encontro com Cristo, tudo muda, a minha forma de ver, as minhas percepções do que era bom, do que era ruim. Quem estava no rota aqui dos chocolates, levanta a mão. A Vitória, está aí a outra Vitória, que comeu o Linit, está aí. Eu trouxe naquele rota, pastor Mateus, o guarda-chuva de parafina, um chocolate importado da Nestlé e Linit. E dei para as pessoas comerem. Primeiro parafina, comeu, gostoso, parafina, chocolate parafina. Aí depois comeu um Nestlé importado, nem é o Nestlé que tem aqui. Nós temos uma nota lá no Verde Mar, gente. Aí deu lá o Nestlé importado, meu Deus do céu, depois deu um lindo de chocolate suíço, e a pessoa, isso que é chocolate. A mesma coisa acontece quando nós encontramos com Jesus. A nossa percepção do que é bom, do que é agradável, ela muda. Porque Cristo muda o sabor da vida. E assim nós vamos compreendendo, assim a nossa vida espiritual vai mudando, vai ganhando forma, porque nós estamos compreendendo algo novo e muito melhor e perfeito, que é a vida com Jesus. E isso vai impactando a forma de dentro para fora. O que antes era, como está lá em Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 24, os frutos da carne se transformam nos frutos do Espírito. Antes de Jesus, a nossa vida poderia ser, como Paulo nos escreve, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, aquele que enche a cara, urgias e coisas semelhantes.
Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas, misericórdia, não vão herdar o reino de Deus. Mas, olha a vida espiritual frutífera aí. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Sabe, amados, aqui nós encontramos que uma vida espiritual ela é frutífera pelas obras do Espírito. Um dos frutos de uma vida espiritual transformada é arrependimento. É a mudança de prática. É aquilo que você fazia antes de ter Jesus, não por lei, mas porque agora você percebe. Sabe o gosto da parafina e o gosto do chocolate suíço? É isso. Quem come chocolate suíço jamais quer ficar comendo parafina. Quem experimenta a graça da salvação, da transformação, não vai querer ficar voltando para a lama, voltando para a velha vida. Porque está compreendendo o quão melhor é a vida com Jesus. Então, se tem algo que eu preciso trazer para a minha vida, a minha parte é arrependimento. Pedir ao Espírito Santo, confessar, pedir por ajuda, caminhar com pessoas que vão te fortalecer na fé, ler a palavra, ter uma vida enraizada em comunhão com a igreja local, com a célula. Isso vai te ajudar para você não ficar mais Maria mole, Maria vai com as outras. Sabe, ficar aquele cara que assim, chega todo bonitão para a faculdade, eu sou crente. No primeiro negócio, vão lá matar a aula para tomar um goró, você está lá já, o primeiro é ficar bêbado. Não pode. Não, eu estou firme, vou pegar ninguém mais, vou me guardar. Primeira menina que olha para você diferente, fala assim, é ela, Deus, é ela. E começa a falar, princesa, rainha da minha vida, casa comigo. E depois já está no 5º relacionamento, no primeiro trimestre do mês. Sabe, não faz sentido. Não faz sentido se você continuar, às vezes, preso a alguns vícios. Nós precisamos de buscar em Deus arrependimento, uma mudança de vida. Eu não posso estar plenamente satisfeito comigo se eu não consigo mudar as minhas atitudes. Eu preciso de pedir por ajuda, eu preciso de confessar, eu preciso de ser curado, eu preciso de buscar ter uma vida que vai frutificar. Não faz sentido você falar que você tem Jesus e você ficar sendo um filho rebelde em casa. Você não ser alguém que serve em casa. Você não ser alguém que dá um bom testemunho na sua sala de aula, no seu trabalho, na sua faculdade. Porque os frutos do Espírito, eles apontam para o Espírito Santo que habita em você. Não tem a ver sobre você, mas tem a ver de você falar, Senhor, mata a minha carne. Senhor, me ajuda a morrer para mim mesmo. Me ajuda a negar a minha natureza carnal. Gente, você acha que é todo dia que dá vontade de estar na célula? Não, mas é todo dia que eu falo, minha carne, morre, desgraçada, morre. Você não pode ficar vivo, não, que você vai acabar com a minha vida. Você tem que morrer, porque a minha carne vai querer matar a célula. A minha carne vai querer voltar para o meu pecado. A minha carne vai querer fazer eu voltar para uma vida terrível, suja, imunda. Por isso eu tenho que negar ela todo dia. Por isso que eu tenho que caminhar perto de gente que me inspira. Por isso que eu tenho que sempre estar perto de pessoas que me inspiram a buscar a Jesus, a estar mais firme na fé, para que eu possa testemunhar de uma vida frutífera. Toda aquela cidade viu aquele homem sendo liberto. Viu os frutos do Espírito Santo na vida dele. Se eu não alinhar o meu espírito, buscar a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, estar em comunhão com a igreja, por meio da célula, dos cultos, eu vou estar caminhando para me esfriar espiritualmente e me tornar um vacilão. Se eu não, for intencional, se eu não buscar para alinhar o meu espírito de dentro para fora, buscar a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, estar firme nos cultos de celebração, nas células, eu vou estar caminhando aos passos largos para o buraco, para esfriar na fé e me tornar um vacilão. Você não pode ser vacilão. Você tem que ser alguém que está na visão de Deus para a sua vida, que é prosseguir para o alvo que é Cristo. Portanto, nós precisamos constantemente negar a nossa carne, pegar a nossa cruz e caminhar. Sabe, o que está te impedindo? Você tem que ser muito sincero consigo mesmo. O que está te impedindo de você viver uma vida plena, de você frutificar no Espírito Santo?
É um pecado? Então confessa e abandona. É um sentimento de culpa, mergulha na graça. Tem pessoas que não estão no pecado hoje, mas por terem caído, se acham indignas e não conseguem voltar de onde caíram. Isso não pode servir de desculpa e de você tornar o que é caro como barato. Mas a graça é para isso, para que você possa se levantar e prosseguir. Não para que você possa usar de bengala para continuar caindo, mas que ela serve para te fortalecer você e levanta, continua, prossiga, porque em Cristo Jesus nós somos justificados. Em Cristo Jesus nós somos santificados. A graça capacitadora nos transforma e nos leva para uma nova vida com Jesus. A graça nos torna inocentes, mesmo sendo culpados, porque o sangue de Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Se você está com medo, procure por abrigo, por família, que aqui você encontra. Mas não deixe que nada te impeça de encontrar o verdadeiro amor da sua vida, que é Cristo Jesus, e frutificar em Espírito, para você viver os frutos do Espírito. Um jovem transformado por Cristo, ele tem a sua vida espiritual frutífera. Então, esse primeiro ponto é quando eu encontro com Jesus, a minha vida muda. Eu tenho uma vida espiritual mudada e frutífera. E o segundo ponto eu quero trazer para nós, é como nós vimos aqui uma coisa que fala, aquele jovem estava lúcido, conversando, batendo um papo com Jesus. Quando eu encontro com Cristo, a minha vida espiritual muda. E a minha mente ela é reformada pela palavra de Deus. Uma mentalidade mudada. Esse jovem que não tinha expectativa, sabe, era uma pessoa descartada pela sociedade. Ele é transformado, ele é liberto. Ele se torna uma pessoa sã, lúcida, vestida, conversando, socializando. Cristo não muda somente o nosso espírito, amados, mas Ele muda a nossa mente, a nossa forma de viver. Romanos 12, 2, o versículo do qual começou esse movimento NCS. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, uma vida com Jesus, um jovem enraizado em Cristo, ele tem a sua vida espiritual mudada e a sua mente reformada pela palavra de Deus. Uma reforma na nossa forma de pensar, muda a nossa forma de enxergar, isso muda a nossa forma de nos relacionarmos, agir e reagir com tudo ao nosso redor. Quando eu tenho a mente de Cristo, a forma de eu ver tudo muda. A minha forma de enxergar as coisas, ela muda de forma completa. Porque nós não somos mais governados pela cultura vigente, ou pela lacração dos dias de hoje, ou pela ditadura das redes sociais. Mas somos governados por Cristo e por sua palavra. A nossa cultura é do céu e não do inferno. Porque agora a minha forma de viver, de pensar, a minha cultura é do reino de Deus. Sabe, quando nós compreendemos e começamos a ver como Deus vê, nós procuramos ter uma vida espiritual frutífera, nós procuramos também ter a nossa mentalidade reformada. Sabe o que é reformar a mente? É você restaurar ela para o que ela deveria ser. Pensar conforme a palavra de Deus nos ensina, a cultura do céu e não dessa terra. Por exemplo, a cultura dos dias de hoje é de cancelamento. Vou dar um exemplo aqui, eu acho que quem tem menos de 15 anos não deve lembrar, mas é um exemplo que vem à minha mente. Há um tempo atrás teve, e eu não concordo com isso, óbvio, um segurança do Carrefour uma vez matou um cachorro. E aí gerou uma comoção gigantesca na internet. E aí se você escrevesse nos comentários, acho absurdo isso, mas acho mais absurdo os milhares de abortos que acontecem de forma ilegal no Brasil. Você ia ter hater ou ia ter curtido, likes? Haters ou likes? Haters. Porque a rede social, a mídia, a agenda desse tempo está fazendo e andando para vidas que importam, para aborto, para crianças inocentes. Elas estão nem importando, eles querem matar mais crianças. Essa é a realidade. Mas a palavra de Deus te ensina a defender o quê? Você ser pró-vida. É você ser inteligente, não estou falando para você ser uma sem noção e não está falando nada com nada, você fala assim, eu sou pró-vida. Não, tem que ter um contexto, tem que ter embasamento, tem que estudar. É importante você ler sobre isso, ter fundamentos para conversar.
O cristão ele tem que saber dialogar, ele tem que saber defender a sua fé, gente. Apologética. Nós temos que aprender e ser especialista. E vocês, principalmente, têm que ser especialistas em defender a fé de vocês. E por isso é só com uma mente reformada. Então, nos dias de hoje, a nossa forma de pensar não pode ser o medo, tem que ser a coragem. Eu não tenho que ter medo de ser a favor de vida e contra o aborto. Eu não tenho que ter medo de ser contra ideologias que são contrárias à Bíblia. Eu não tenho que ter medo de me posicionar contra o sistema político que, por décadas, quase um século, é contrário à fé cristã. Eu tenho que me posicionar contra aborto, porque a Bíblia posiciona contra aborto, contra políticas socialistas comunistas, porque eles fecham e matam as igrejas. Eu tenho que me posicionar contra injustiça social, contra ideologias. Eu tenho que procurar compreender e ter minha mente reformada. A minha forma de pensar jamais pode ser essa cultura woke, jamais pode ser uma ideologia, sabe, que é esquerdista, uma coisa comunista. A minha forma de pensar tem que ser conforme a palavra de Deus. Uma mente reformada por Cristo e sua palavra. Por isso você tem que ler a Bíblia. Você não pode ficar achando que ver YouTube vai fazer você se tornar mais crente. O que vai te tornar mais crente é Mateus 6,6. Fechar a porta do seu quarto, colocar seu joelho no chão, orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Ela vai te ensinar você a ser um filho melhor, um estudante melhor, um profissional melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, porque a Bíblia, ela é o nosso manual, ela é a nossa cultura, o reino de Deus, que é o reino contrário desse mundo. É lá que nós vamos encontrar isso. Por isso que a nossa forma de pensar tem que ser reformada pela palavra de Deus. Porque isso muda a nossa forma de ver, de agir. Sabe o que a nossa mentalidade, uma mentalidade reformada pela palavra também gera? Inteligência emocional. Gente, isso é tão precioso nos dias de hoje. Nos dias de hoje não importa você ter só talento ou conhecimento. É importante ter inteligência emocional. Quando eu estava no mercado de trabalho, quantas pessoas talentosas eu vi não progredirem, não prosperarem como poderiam prosperar, porque não tinham inteligência emocional. Não sabia ouvir um feedback, não sabia viver sob pressão. Meu querido, quem tem menos de 18 anos, levanta a mão aí. Levanta a mão, menos de 18. Iago, abaixa a mão. Então aproveita, porque a pressão ainda é muito tranquila nessa idade. Aproveita, você não sabe nem o que é boleto direito. Aproveita. Porque deixa eu falar algo para você. A vida adulta é com pressão e é com muita pressão. É muita pressão. Sem balela, a vida com Jesus é com a vida normal, a vida adulta é com muita pressão. Com Jesus tudo se torna mais leve. Mas nós temos que ter inteligência emocional, sabe para quê? Para eu receber toda a carga, toda a pressão que eu tenho às vezes no trabalho. Eu chego para Jesus e falo assim: Jesus, vamos trocar de fardo aqui. Toda a pressão que eu recebo, talvez, às vezes, no casamento, que tem pressão no casamento. Tem um homem solteiro, acha que casamento é só sexo. A mulher solteira, acha que casamento é só romance. É um pouquinho de cada coisa e muita outra coisa a mais. Então, não adianta. Então, você tem que saber levar todas as pressões e falar: Jesus, está aqui, ó, vamos trocar de fardo. Jesus, vamos trocar de fardo. Porque só consegue fazer isso quem tem inteligência emocional. Inteligência emocional para ouvir um feedback, para ser chamado a atenção, para ser pressionado, para saber lidar com situações adversas. Porque, gente, fala para vocês, Cristo é completo. Filhão, Cristo é completo. Filha, Cristo é completo. Ele não muda só o seu espírito, ele muda o seu espírito, ele muda a sua mente, sua alma. Cristo, ele quer fazer algo completo na sua vida. E da mesma forma que Ele muda a nossa forma de pensar, de ver a vida, Ele nos capacita para amadurecer a nossa alma, encontrar equilíbrio e inteligência emocional. E na jornada da fé, se por algum momento, por alguma situação específica, você precisar de ajuda profissional, não é um problema você procurar, desde que você procure o profissional correto. Um profissional cristão, um terapeuta cristão, um psicólogo cristão, um médico cristão dessa área, um psiquiatra, para que você possa ser guiado de alguém que pensa e vive como você, na palavra de Deus.
Porque na Bíblia nos ensina o poder da meditação, de respirar, de refletir, de perdoar, de ressignificar, de ser resiliente, para que possamos encontrar a maturidade completa. É assim que eu vejo os jovens da Light. Jovens que, ao experimentarem uma vida com Jesus, vão ser frutíferos espiritualmente. Jovens que vão ter a sua mentalidade reformada pela palavra. Que vão saber conversar sobre política, sobre economia, sobre relacionamentos, sobre coisas engraçadas, sobre qualquer assunto. Porque é a cultura do céu que está na mente deles. E aí, por último, para concluir, quando nós experimentamos uma vida com Jesus, nós temos uma vida espiritual frutífera. Nós temos uma mentalidade reformada pela palavra. E nós encontramos propósitos eternos para viver. Sabe, nós encontramos em Cristo um propósito de vida. Esse jovem gadareno, ele queria fugir da sua origem. Ele pede, Jesus, deixa eu entrar no barco com você, verso 37 ou 38. Deixa eu entrar nesse barco e ir embora daqui, eu não quero lembrar mais disso. Eu não quero mais que a pessoa fale assim, aquele que é o peladão? Porque no início era isso, velho. Você acha que falava o quê? Aquele que é o peladão lá, o quebra-corrente? Lá. A quinta série vem aqui para fazer piada, mas não vou fazer piada hoje não. Vamos segurar aí, gente. Vamos lá, controla. Mas ele não queria ter aqueles rótulos do passado. Mas Jesus nos convida a ressignificar os rótulos do passado. Porque quando alguém vê quem você era, para quem você é, fica... Gente, eu estava na reunião do Rota, eu não vou contar esse spoiler, porque eu quero que essa pessoa dê o testemunho em breve aqui. Mas teve uma pessoa do Rota, da nossa mesa Rota, que na nossa resenha, que a gente teve agora, dia 30 de dezembro, ela contou do passado dela. Eu quase falei assim, me amarrou que eu estou passado. Que é isso? Não, você fazia isso? Mas isso foi top, sabe por quê? Porque isso mostra como que Cristo transforma tanto a gente, que você nem consegue imaginar que aquela pessoa já fez tal prática. Porque isso é a glória de Deus nas nossas vidas. É a graça de Deus. E foi isso que Jesus falou, você tem que ficar. Porque você é muito mais glorificado deles vendo você permanecendo do que eles só sabendo o que eu fiz. O fruto é muito maior. E é sobre isso que eu quero falar para concluir essa mensagem. A visão que eu creio para os jovens daqui da Light, assim como o pastor Mateus, esse é fruto de várias conversas nossas, é de jovens que têm uma vida espiritual frutífera. É jovens que têm uma mentalidade transformada e reformada pela palavra de Deus. São jovens que vivem uma vida com propósitos eternos. E foi o que Jesus apontou para esse jovem. Sabe, Jesus não libertou aquele jovem só para expulsar os demônios que atormentavam ele. Mas Cristo expulsou os demônios para que a luz dele entrasse na vida daquele jovem e dissipasse todas as trevas, não só na sua vida, mas à sua volta. Aquele jovem agora não era mais alguém apagado. Ele transformava. É muito difícil dar um blackout aí, Danny e Johnny. Não? Eu não consigo enxergar, estou sem óculos. Não, então deixa quieto. Isso, pode dar isso. O que aconteceu com esse jovem, não foi só que uma luzinha ficou nele. É que agora, essa luz, tá vendo que está mais fraquinha? Ela aumenta a intensidade. E não fica só nele, assim, ó. Mas por onde ela passa, ela tira as trevas. Porque trevas é a ausência de luz. Onde tem luz, não tem trevas. Onde ele passa, não tem trevas. Não tem. Por quê? Ele agora está apontando não a luz dele, mas a luz de Cristo. Ele está passando, ele está transformando. Pode acender. Ele está trazendo agora a luz de Cristo por onde ele passa. Por isso, esse é o propósito. Não é um propósito para você ser glorificado, ser exaltado, mas para que aquilo que foi feito na sua vida aponte e a transforme outras vidas. Onde aquele jovem passava, não tinha uma pessoa que olhava e visse Jesus nele.
Porque Cristo o libertou. O propósito nosso é eterno, nós temos vários propósitos em Cristo Jesus. Mas um dos principais é viver uma vida que vai glorificar a Deus. Quando eu encontro com Cristo, eu encontro uma vida plena. E não apenas eu fico sobrevivendo para pagar boleto, meu amigo. Mas eu encontro, eu descubro uma vida com alegria, uma vida cheia de graça, uma vida maravilhosa. E eu tenho um propósito agora de glorificar a Cristo com o meu modo de viver. Sabe, quando você é solteiro e não vive como quem está desesperado para casar, você está glorificando a Cristo. Quando você tem sabedoria para esperar. Porque o que é mais normal, quem está na extrema seca, é querer encontrar alguém para poder resolver o seu problema. Mas quando você encontrou com Jesus, você quer casar com alguém para fazer alguém feliz. E não para suprir uma carência sua. Porque você está pleno em Jesus. Você quer transbordar na vida do outro. Você quer construir uma família, é óbvio, tudo isso é óbvio. Mas a sua forma de ver, a sua fase solteiro, glorifica a Cristo. Pode glorificar a Cristo. Quando você é casado, a sua forma de conduzir o seu casamento pode glorificar a Cristo. Quando você está estudando, a sua forma de estudar pode glorificar a Cristo. Quando você está trabalhando, pode glorificar a Cristo. Quando você está empreendendo, a sua forma de empreender pode glorificar a Cristo. Tudo que nós fazemos, temos que fazer pensando em como eu posso glorificar a Deus aqui. Eu lembro uma vez o pastor Mateus testemunhando, e aquilo eu trouxe para o meu coração. Que ele falava que todo mundo chegava na segunda-feira no trabalho de um mau humor. Tem até uma sketch de humor aí que eles falam que ninguém é feliz na segunda-feira. E aí o pastor Mateus fala que chegava todo mundo com aquela cara fechada. Bom dia, bom dia. E quem conhece o pastor Zoma sabe que ele sempre chega e fala assim, bom dia, gente, bom dia, gente, bom dia, bom dia. Só agora, no finalzinho da obra, que estava difícil ficar falando boa tarde todo dia, né, pastor? Porque era cada desafio, mas normal o pastor Mateus, boa tarde. Eu trabalho com ele à tarde. Boa tarde, gente, boa tarde. Bom dia, bom dia. Ele fala que um dia alguém virou para ele e falou assim, por que você fala bom dia, cara? Segunda-feira. E ele falou assim, cara, para mim tudo está maravilhoso. Meu domingo foi maravilhoso. E geralmente o domingo dos caras que não tem Jesus está de ressaca. E aí a nossa forma de comportar glorifica a Deus. Porque quando uma pessoa diz, por que você está tão alegre? Eu lembro que tem aqui o Mateus, aqui, ó, amigo de Proerg, trabalhamos um tempo junto aí. Vamos aplaudir o Mateus, ele está nos honrando com sua presença aqui hoje. Trabalhamos juntos aí. Mateusão, conhecido como Dwight também, né, Mateusão? E aí a gente trabalhar aqui em VD Office, você vai manjar. Então a gente trabalhava e tinha dias que as coisas não estavam boas lá. Que o chicote cantava, né, Mateus? Mas eu não podia deixar aquela opressão mudar a minha forma de ser. Uma das coisas que eu fiquei feliz quando eu saí da empresa, depois de quase 11 anos, eu ganhei um livro com fotos, a minha história, foi uma das coisas que a maioria falou, foi a leveza que eu encarava o dia a dia. E eu pude falar assim, eu tenho essa leveza porque eu tenho Jesus. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sofro, eu sinto, você não sente, mas a alegria de ter Jesus traz minha vida mais leve. Isso é glorificar a Cristo. Quando você tem resultados no seu trabalho, qual que é o seu desse resultado? Você é tão novo, estou fazendo isso. É Jesus. Jesus me capacita para ter disciplina e correr atrás. Quando você tira boas notas, aí você fala, nossa, é muito inteligente. Olha, Cristo, a graça capacitadora tem me feito conseguir absorver com a disciplina de estudar. Você vê que você mostra um caminho, mas você sempre aponta para Jesus. Quando você pergunta, como você consegue estar casado? Meu Deus do céu, é game over. Você fala, Cristo me ensina a cada dia eu renunciar ainda mais de mim, para poder somar na vida do outro. Quando você está esperando sendo solteiro, como que você aguenta ficar sem pegar ninguém? Como você aguenta ficar sem beijar, sem... Aí você fala, porque em Cristo eu tenho encontrado plenitude, e eu tenho me separado, para encontrar a pessoa perfeita para mim, e eu ser a perfeita para ela. Em tudo nós podemos glorificar a Cristo, queridos. A nossa forma de viver é para que Cristo possa ser glorificado. A nossa forma de reagir e agir, ela vai apontar para Cristo. A nossa forma, sabe, de procurar ser influência, de procurar ser destaque, é para glorificar a Cristo. Sabe, quando ninguém da sua família, pensa em alguma coisa que ninguém da sua casa fez ainda. Alguém de sua casa já viajou para fora do Brasil? Só pensa, precisa falar sim ou não. Coloca um alvo de você viajar para fora do Brasil.
Alguém da sua casa já fez uma faculdade? Qual é o alvo de fazer uma faculdade? Alguém da sua casa já fez 2 faculdades? Alguém da sua casa já alcançou tal padrão? Quando você alcança algo que quebra um ciclo, uma tradição familiar, de prosperar, de avançar, você está glorificando a Deus. Você está glorificando a Cristo. Não, o meu ciclo familiar é de divórcio. Casa permanece casado para sempre. Até a morte separar ou Jesus voltar. Você está glorificando a Cristo. Sabe, quando nós compreendemos que o nosso propósito é ser luz, a nossa forma de viver é comportar é para que Cristo possa ser reconhecido. É para que as pessoas que já passaram pelo que você passou possam ver esperança em você através da luz de Jesus que brilha. Sabe, a luz tem que brilhar em você, garoto sunshine, menina sunshine. Não é da sua beleza, dos seus talentos, ou do seu molejo, não. Tem que ser a luz de Jesus. Você tem que pagar a sua luz para que a luz de Cristo possa brilhar na sua vida. É morrer para si mesmo. Aquele que quiser guardar a sua vida irá perder. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa a encontrará. E encontrará a vida plena, vida eterna. Porque a luz de Cristo tem que brilhar. Sabe, em Mateus capítulo 5, 14 a 16, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Esse é o nosso propósito eterno. Você não pode querer ser uma pessoa mediana na sua vida, porque não diz respeito a você, mas a Cristo vive em você. Você não pode ser um cara que faz tudo pelas coxas, gente. Sabe, temos que quebrar essa mentalidade maligna brasileira de tudo mais ou menos está bom. O que importa é fazer. Tem um ditado terrível, antes feito que perfeito. Assinado Satanás. Sabe, isso aí, velho, é um maior papo furado, mano. Nós temos que aprender, isso eu prego para mim mesmo. Eu que tenho TDAH, tenho que sempre me desafiar a fazer as coisas por completo. Minha esposa é um canal de imenso em Deus na minha vida para isso. Mas nós precisamos ser, sabe, buscar em tudo glorificar a Cristo. Aqui está falando boas obras. Glorifiquem a seu Pai. A sua forma de viver, ela é para que Cristo possa ser glorificado. Então nós não podemos ser aquele cara mais ou menos. Eu oferto mais ou menos. Tem uma campanha de generosidade, eu não tenho dinheiro. Cara, junto com mais 2 caras aí, mano, procura. Cara, deixa eu falar algo para vocês, eu falo com muita humildade. Os primeiros NCS Conference, nós fazíamos de forma gratuita pelo momento que a igreja vivia. Era um outro tempo, os preletores, era tudo diferente do meio de hoje, muito diferente. E aí, mesmo assim, para custear, nós tínhamos que levantar uma grande oferta no último dia. Sabe como que, muitas vezes, eu falo com muita humildade isso, o João Lucas, que é o Jô, o pastor Felipe, a gente voltava para casa descalço. Sabe por que descalço? Porque a única coisa que a gente tinha, se eu tinha de valor era o tênis, eu dava o tênis. Se eu tinha um relógio, eu dava o relógio. Eu lembro que uma vez, eu não lembro se foi o pastor Felipe quem foi, tinha uma máquina digital. Uma máquina digital naquela época, como se fosse o iPhone 16 hoje. Para você entender o valor. Sony Cybershot. E foi ofertado aquele NCS. Caía celular, a gente colocava tudo lá. Sabe por quê? Porque nós entendíamos que, quando eu entrego todo o coração. Eu não fico medindo o preço, não. Eu sou intenso, porque eu vivo por propósito eterno. Eu não vivo por um propósito passageiro. E o que eu fico às vezes assim, bravo hoje em dia, é quando eu vejo talvez um jovem que tem que ser intenso, sentando uma lição. Eu não tenho, não vou participar. Não tem a ver sobre dinheiro, tem a ver sobre propósito. É a oportunidade que você deixa de participar de um propósito eterno. Você não tem todo o valor, chama uma galera, junta. Quantas vezes nós juntamos? Eu falo, porque o pastor Mateus, ele é um pouquinho mais velho que a gente. Então ele já estava trabalhando na época. Nessa época, eu, o João e o Felipe, nós éramos menores de idade, a gente não trabalhava. Mas não tinha nenhum movimento da igreja que a gente deixava de participar. Às vezes nós juntávamos nós 3, ou com mais um amigo,
mas nós fazemos de tudo para poder participar de tudo, porque o nosso propósito é eterno. Eu lembro, falo isso com muita alegria, viu no João Lucas, que nós tínhamos um propósito de orar toda sexta-feira. E o João não matava nenhuma aula para orar. Isso glorificava a Cristo, porque ele procurava ser, da mesma forma que ele queria ser intenso conosco em oração, ele queria ser intenso nas notas dele da faculdade de Direito, pela UFMG. Eu lembro que eu nunca faltei de serviço por malandragem, por estar cansado, porque eu sempre quis, a minha forma de comportar, glorificar a Cristo. É sobre isso, gente, é sobre nós entendermos a nossa forma de viver, a nossa forma de comportar, a nossa forma de ver as coisas, as oportunidades, e ser intensos por conta não de nós, mas de Cristo. De você entender que tudo que você faz pode glorificar a Deus, ou pode ser um mau testemunho, ou nem feder nem cheirar. Mas a Bíblia nos chama para cheirar aquele cheiro bom, sabe? Ser cheiroso. Faz assim, ó, cheiroso. Faz, gente. Cheiroso. Pode falar cheiroso. A pessoa que está do seu lado tem que cheirar bem. Se não está cheirando hoje, dá um desconto para ela. Fica a dica aí. Mas eu quero concluir e encerrar essa mensagem falando que sabe qual a visão para os jovens dessa igreja? É para que todos possamos ter experiências profundas com Deus Pai, com Jesus, Senhor e Salvador, com o Espírito Santo. Sabe, eu oro e desejo para que todos sejam batizados na água e no fogo, para que possam todos fluir no Espírito Santo, mas para viver uma visão de ser frutíferos espiritualmente, de ter uma mentalidade reformada, de viver por propósito. Sabe, eu oro para que a cultura do céu possa ser a nossa cultura, para que nós possamos ter planos de crescer, prosperar e viver o que ninguém da sua família viveu, para que todos possam ver Cristo, para que você possa olhar para a sua vida e ver um futuro glorioso, maravilhoso, porque está em Cristo Jesus. Eu oro para que possamos não escolher mais o nosso curso de faculdade por questão financeira, mas escolher por aquilo que você entende que foi seu chamado. Porque, às vezes eu vejo pessoas brilhantes, que escolheram uma coisa só por questão financeira, e não conseguem prosperar e nem glorificar a Cristo, porque está buscando mamon. Não é errado você procurar ter melhor bonificação, prosperar naquilo que você faz. Não é errado. Pelo contrário, procure por oportunidades. Procure por crescer, por ser promovido, por ganhar mais. Isso não é errado. Errado é quando você coloca a sua vida pautada em dinheiro. Às vezes você poderia ser um ótimo engenheiro, mas se você quer ser médico, porque você ficou sabendo que medicina dá mais dinheiro. Eu vejo um exemplo de 2 jovens aqui que eu conheço aqui na igreja que poderiam passar em vários cursos, mas escolheram cursos pelo qual foram chamados. E que tem que ter gente, que é professor. Tinha nota para passar em engenharia. E eu fui dos caras que fiquei bravo. Falei assim, menino, por que você não fez engenharia? Ele falou, porque o meu chamado é ser professora. É isso que nós temos que procurar, nosso chamado, nos encontrar. Nosso propósito de vida. Sabe, o nosso propósito é em tudo glorificar a Cristo. Para resumir e concluir, a visão que eu oro para que vocês possam ver e viver isso em 2025. Uma geração apaixonada por Cristo e por sua palavra, incendiada pelo Espírito Santo, com a mente de Cristo, vivendo a cultura do reino para cumprir o propósito de influenciar e discipular as nações, para que a luz de Cristo brilhe para sempre. Quando eu coloco as nações, é onde você está, a sua tribo, a sua esfera de influência. Você precisa influenciar e discipular essa sua nação. Eu quero convidar a banda para subir. Assim eu espero que seja 2025, como Pedro nos escreve em sua carta, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos ficar de pé.